Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Governo ataca a educação. O governo de Minas adota, desde esse mês, uma política de fechamento de turmas que acarreta a demissão de profissionais da educação e a superlotação de salas. Tanto o governo do Zema quanto o governo do Bolsonaro fez um corte de orçamento muito grande do orçamento para a educação, né? Só que em Minas Gerais a gente teve mais de 1.000 escolas prejudicadas e a gente veio para a rua hoje pedir mais educação, que ela seja gratuita, que ela seja pública, que ela seja de qualidade. Os profissionais da educação estão na luta. Em 2008, foi sancionada uma lei federal e ela estabelecia piso salarial profissional nacional naquele período. A gente conseguiu isso com muita luta, com muita organização e fazendo greves, porque greve é o instrumento da classe trabalhadora. O lucro não vale a vida. Primeira pergunta nós temos que se fazer assim, quem é a Vale? A Vale não tem uma cara humana, ela é um sistema que tem o lucro em primeiro lugar. É estarrecedor a violação de direitos, a ausência do direito básico à água, a luta que cada pessoa faz para ser reconhecida como vítima de um crime de uma grande mineradora. Educação em debate. Governo ataca a educação. Essa escola não nos interessa. Na Escola Estadual Santos Dumont, em Belo Horizonte, estudantes, educadores e educadoras e a comunidade escolar estão levantando a voz contra o fechamento de 7 turmas do ensino médio pelo governo do estado. O governo de Minas adota, desde esse mês, uma política de fechamento de turmas que acarreta a demissão de profissionais da educação e a superlotação de salas. Vários professores já perderam seus empregos, professores designados, e outros perderam aulas. E, para a gente do sindicato, a categoria, isso não foi negociado, isso não foi conversado com a gente. E a gente precisa conversar sobre essa política porque ela traz problemas sérios para a educação e para a gente não é solução para os problemas. Não é solução demitir professor, fechar a turma, superlotar turmas de estudantes, não são as soluções que o povo mineiro precisa para ter uma educação de qualidade. A gente está aqui hoje para poder mostrar o modelo de educação que a gente quer, né? Infelizmente, hoje a gente tem um modelo onde a gente vê que os estudantes eles entram na escola e eles não conseguem permanecer, né? Recentemente, tanto o governo do Zema quanto o governo do Bolsonaro fez um corte de orçamento muito grande do orçamento para a educação, né? Só que em Minas Gerais a gente teve mais de 1.000 escolas prejudicadas. Infelizmente, a gente está aqui na prática do dia a dia vendo o que está acontecendo, né? Infelizmente, a gente tem escolas fechando, a gente tem turmas fechando, a gente tem escolas do campus sem material didático, escola faltando até água. E hoje a gente veio aqui para poder dizer, de fato, qual é a escola que a gente quer. Que é uma escola que tenha mais investimento, porque é muito difícil para a gente ver de novo o Brasil tendo um governo que não invista em educação. E a gente veio para a rua hoje pedir mais educação, que ela seja gratuita, que ela seja pública, que ela seja de qualidade. Quero estudar pra ser inteligente, porque de burro já basta o presidente. Quero estudar pra ser inteligente, porque de burro já basta o presidente. Querem privar a nossa educação, porque o conhecimento sempre vai derrubar o Estado. Mas isso é nosso direito, pois querem tirar de nós. E isso vai ser pouco se não abrirmos os olhos e expressarmos nossa voz. A educação é seu direito. Pense nisso um instante. Hoje estão privando o nosso conhecimento, amanhã pode privar o restante. Na moral, isso aqui é nosso direito, então não vão deixar eles tirar de nós. O governo alega que demitir professores e enxugar turmas vai gerar uma economia suficiente para resolver algum problema. E a gente sabe que isso não resolve. O problema da educação é bem maior, o buraco é bem mais embaixo. E por isso os estudantes e os trabalhadores da Escola Estadual Santos Dumont vieram para a rua hoje protestar, fizemos uma caminhada aqui no bairro para mostrar que a gente não concorda com essa política de fechamento de turma
e para dar o recado para o governo que a gente quer educação pública de qualidade e com investimento. Cada turma aqui na escola tem geralmente 30 estudantes. O que eles querem fazer agora é demitir os professores, juntar uma turma com a outra, que vai ficar, tipo assim, 60 estudantes por turma. Isso é muito ruim, porque acaba com a questão pedagógica da escola, né? Como é que um professor vai dar aula para uma turma com 60 estudantes, sabe? Eles estão querendo cortar gasto, mas eu acho que a gente tem que dizer que a educação ela não é gasto, a educação é investimento. E é isso que a gente está querendo mostrar para as pessoas hoje, sabe? Se eles não querem escutar a gente, nós vamos pautar nossas lutas do dia a dia, ocupando as ruas, ocupando as praças, ocupando todos os espaços, porque nós estudantes então passam por situação de faltar livro didático, de faltar água nessa escola, a gente não pode deixar. A gente precisa de um governo que invista em ciência e em tecnologia. A gente quer deixar de ser esse país de terceiro mundo, nós queremos ter um país desenvolvido. E para isso nós precisamos lutar. Eu tenho certeza que cada um e cada uma aqui, nos próximos dias, vai continuar se mobilizando. E ainda vai trazer aquele colega que não pode vir no ato hoje, vai conversar com aquele colega para que ele participe no próximo. É esse trabalho que nós precisamos fazer e é esse trabalho que eu sei que vocês têm muita capacidade para fazer. Nós, estudantes universitários e estudantes secundaristas, estivemos juntos nas ocupações de 2016, estivemos juntos em todas as lutas que tivemos no último período. E nesse momento não vai ser diferente. Assim como nós contamos com vocês para a defesa da nossa universidade pública, vocês também podem contar com a gente para a defesa das escolas públicas de Minas Gerais. Ô Bolsonaro, vou te dizer, a juventude que vai derrubar você. Ô Bolsonaro, vou te dizer, a juventude que vai derrubar você. Aqui no Santos Dumont já foram 7 turmas fechadas essa semana, 3 professores demitidos e 10 professores que perderam parcialmente aulas, né? Então isso afeta no bolso do professor no final do mês, quando ele perde aula. E para o estudante ele vai ter uma sala mais superlotada. As salas aqui da escola são muito pequenas, com janelas, poucas janelas, sem ventilador. Então, você tacar mais estudante dentro de uma sala que já é pequena não vai resolver nada, só vai ter uma aula pior. Os estudantes estão, de fato, revoltados com a situação do nosso país e a nossa resposta hoje foi nas ruas, sabe? Eu acho que aqui só está começando, a gente está num tsunami da educação que está começando, que começou já tem um tempo e está se alastrando pelas escolas, porque o que a gente vê hoje é que a gente não tem a educação que a gente quer e a gente vai permanecer nas ruas até que a gente tenha um ensino de qualidade. Estudante na rua, o meu tema, a culpa é sua! Estudante na rua, o meu tema, a culpa é sua! Fora Zema, a gente não vai deixar fechar sala nenhuma e nenhuma escola. A gente vai marchar aqui hoje, a gente vai entrar na própria escola para mobilizar nossas redes, para que a gente consiga derrubar esse governo. O Estado está tratando a gente como número. Nós não somos cabeça de gado do Estado. Eu queria ver o filho do Zema vestir esse uniforme e enfrentar o que a gente enfrenta nessa escola. Eu queria ver ele chegar numa sala e não ter cadeira, não ter mesa, não ter ventilador, não ter uma janela para refrescar. Eu queria ver isso. Fora Zema, fora! É muito interessante para pessoas como Zema e para pessoas como Bolsonaro que esses estudantes que ocuparam a escola e que não saem nas ruas percam o seu direito à educação. Mas nós vamos dizer para ele que nós não vamos nunca abrir mão do nosso direito à educação, como nós vamos garantir e lutar no direito à educação das próximas gerações. E além do mais, não só, nós vamos garantir a educação e vamos colocar esse governador que não sabe com quem ele está mexendo no lugar dele. A nossa luta é a luta de todos os estudantes, é a luta dos professores, é a luta das cantineiras, é a luta das faxineiras, é a luta de todo mundo, que é a luta pela educação, pelos nossos direitos. Então todo mundo aqui tem a obrigação de, depois que acabar esse ato, organizar os próximos. Que dia que vai ser o próximo ato? Quando que nós vamos fechar a rua de novo? Quando que nós vamos parar esse país para dizer não a esse projeto do Romeu Zema? O Zema não pode se esconder atrás das leis federais, achando que nós não vamos culpabilizá-lo pelo que está acontecendo. O Santos Dumont é apenas uma das várias escolas que estão continuando sendo fechadas. Então nós vamos continuar mobilizando, trazer mais estudantes, mais escolas para o nosso lado. Vamos participar dos
concordamos com essa política do governo de fechamento de turmas. Além da perda salarial dos trabalhadores na educação, o que o estudante perde? Ele vai estudar numa sala mais superlotada ainda. As salas das escolas estaduais já estão cheias, gente. É só você ir em qualquer escola que você vai ver essa realidade. Salas apertadas, sem janela, sem ventilador. E agora o governo quer enfiar mais gente nessas salas que já são apertadas. E para isso ele demite profissionais e funde turmas. Quem luta, educa. É preciso valorizar os serviços públicos e os servidores. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Quem sabe aqui quanto que o Estado é obrigado a investir em educação? Quanto, gente? Pois é. Historicamente, Minas Gerais descumpre esse valor há muito tempo. Este ano, É 25% de quê mesmo? 25% da receita corrente líquida, dos impostos que o Estado arrecada. E há muito tempo, Minas Gerais descumpre este dispositivo constitucional que vincula os 25%. E ainda temos outras questões. Esta sala de aula está lotada porque o governo de Minas descumpre a Constituição, não investe os 25% em educação e agora, numa medida de economia, de justificativa econômica, uma outra justificativa, resolveu fundir as turmas do Estado. Uma vaia para escola sem partido. Como professor de filosofia, é correto perseguir o professor? Não! A gente tem que ter liberdade de ensinar, não tem? Então vamos levantar a bandeira e gritar: fora, Zema! O governo não está pagando os 25% da educação. Uai, mas esse governo não fala que quem não cumpre a lei é bandido, no lugar de bandido na cadeia? Então o governo é bandido, né? Doido, né? Então, se ele não pagar o piso, se o Zema não pagar o piso, a bandeira para cima, gente. Se não pagar o piso, se não pagar o piso, vem pra luta, vem pra luta, vem pra luta, vem pra luta. Em 2008, foi sancionada uma lei federal, a Lei Federal 11.738 de 2008, e ela estabelecia o piso salarial profissional nacional naquele período. E em Minas Gerais não pagava o piso. Em 2010, nós fizemos uma greve de 47 dias pelo pagamento do piso. Naquela época, o vencimento básico de professor era R$ 369. A gente fez uma greve de 47 dias naquela oportunidade. Em 2011, uma greve de 112 dias pelo pagamento do piso. Saímos daquela greve com o resultado da implantação do subsídio e o descumprimento do acordo assinado pelo secretário de governo. Em 2015, nós conquistamos a Lei 21.710, que reconheceu o piso salarial para a jornada de 24 horas, garantiu o reajuste anual do piso para todas as carreiras
não somente para professores, para todas as carreiras da educação. A gente conseguiu isso com muita luta, com muita organização e fazendo greves. Porque greve é o instrumento da classe trabalhadora. O lucro não vale a vida. Canta, passarinho, canta, que de Mariana foi pra Brumadinho. Canta, passarinho, canta, canta pro amigo que perdeu seu ninho. Vamos falar, né, dessa dor toda da Vale, do crime da Vale em Brumadinho, completando os 7 meses. E dói muito, né? Muitas mortes, muitas destruições. Ainda muitas famílias sem receber o corpo das suas pessoas queridas, né, dos seus entes queridos. A gente sabe que são 22 pessoas ainda sem serem encontradas, né? Não há o que dizer que estão desaparecidos, porque todos sabem onde estão debaixo da lama tóxica da Vale, né? Nesse crime que abalou Minas Gerais, o Brasil e o mundo. Hoje nós temos 22 joias que não foram ainda encontradas. A pergunta que nós familiares fazemos é: que dia a Vale devolverá o corpo das 22 joias? Até que dia que nós vamos aguardar? Até que dia nós vamos esperar? A empresa sabia. Ela tinha vestígios de que a barragem poderia romper a qualquer momento. A ganância, o dinheiro, a falta de empatia, né, fez com que a Vale fechasse os olhos e deixasse que essa lama, em menos de 1 minuto, enterrasse, soterrasse vivo todas as joias. Então, a minha vida hoje é uma vida de luta dessas mineradoras exploratórias, dessas mineradoras que matam, que ceifam vidas. Enquanto, né, vida eu tiver, enquanto meu coração bater, é essa luta que eu vou fazer. Para que a vida seja de fato respeitada. Para que a vida esteja de fato em primeiro lugar. E que os resultados não sejam mais maquiados. Pouco tempo atrás, em 2015, no dia 5 de novembro, nós tivemos também um rompimento de uma barragem da Vale, da Samarco, da BHP Billiton, né? Foi lá em Mariana, né? Também um crime que não pode cair no esquecimento, né, Sônia? Porque até hoje, a Vale ainda não resolveu os problemas que ela causou. A Vale não construiu nenhuma casa para os atingidos de Mariana. E as casas que elas não aceitaram a fazer novamente, elas reformaram. E algumas reformaram 3 vezes e continua com rachaduras. Então, dentro desse sistema, onde o lucro é em primeiro lugar, não existe um processo de responsabilidade. A Vale foi privatizada, ela era pública, construída pelas mãos e tecnologia dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Foi vendida ou doada por 3,7 bilhões e ainda financiada pelo BNDES naquele período, em 97, né? 1997. Então, o BNDES emprestou dinheiro para os acionistas e rentistas que quiseram comprar esse patrimônio brasileiro. E aí, depois que ela privatiza, ela se torna uma das maiores do mundo e começa a ter um processo muito grande de irresponsabilidade e colocando o lucro em primeiro lugar. Enquanto mais você explora, quanto mais você aperta, quanto menos você investe e você tira a riqueza do país, mais lucro vai ser dado para acionistas, rentistas, especuladores, paraísos fiscais, que são os donos hoje da Vale do Rio Doce, né? Então, assim, a nossa luta contra esse sistema que as empresas tentam hoje usar para explorar a força de trabalho dos trabalhadores, os bens naturais e usufruir dos direitos historicamente conquistados por nós trabalhadores, ela é muito grande. E a contradição são os 2 crimes que ocorreram em Mariana e Brumadinho e ainda as que têm o risco de romper em toda a região metropolitana. Canta, passarinho, canta, um canto de tristeza por cantar sozinho.
Hoje nós temos a Associação dos Familiares das Vítimas do Crime da Vale em Brumadinho, chama Avabrum. E essa associação, ela nasceu, tem poucos dias, mas a comissão nasceu lá em fevereiro. Né? Por falta de informação, nós só tínhamos informação no Facebook. As nossas joias, nós não tínhamos notícias, e as notícias que recebíamos eram através do Facebook. Então, isso fez nós nos organizarmos em uma comissão de familiares inicialmente. E ali a gente acompanha as famílias. Hoje nós temos 22 joias ainda não encontradas, 250 foram encontradas e identificadas. E por que 252? Porque 2 fetos. Hoje a empresa sequer reconhece os fetos, Maria Elisa e Lorenzo, que estavam lá no ventre das mães e que foram assassinados de forma brutal. A empresa não reconhece? Não, ela não reconhece. Ela coloca que são 270, não, são 272. Assim como Mariana, são 20, não são 19. Então, assim, os familiares sofrem, nós morremos um pouco a cada dia, nós permanecemos presos à lama e nós não temos assistência. Foram 105 dias que eu busquei pelo corpo do meu filho. Eu nunca recebi uma ligação da Vale. Ela nunca disse, olha, seu filho estava aqui, a barragem rompeu. Eu nunca recebi nenhuma ligação. Quem nos socorreu foram os amigos, foram os familiares, foram os movimentos. Foram essas pessoas que foram se solidarizar conosco. A empresa assassina, ela nunca teve esse olhar para conosco. Por isso que existe o MAB. O MAB é uma contradição de um não funcionamento de uma empresa que não cumpre com o seu dever. Primeira pergunta, nós temos que se fazer assim, quem é a Vale? A Vale não tem uma cara humana. Ela é um sistema que tem o lucro em primeiro lugar. A partir disso, todo o ato de solidariedade ou de recuperação das 2 bacias atingidas, tanto Mariana, né, todo o Rio Doce, quanto do Paraupeba, São Francisco, vai se dar via um processo público, via um processo de solidariedade entre as famílias organizadas em movimentos sociais, em sindicatos e as igrejas que abraçarem todo esse processo. E das pessoas que vão se convencendo de que elas vão ser sujeitas do seu processo de libertação. Porque a empresa não pode trazer presente a vida desses atingidos ou desses trabalhadores que acabaram morrendo nesse crime, porque ela expõe a sua imagem. E o sistema capitalista, assim como a Andressa falou, as empresas tentam dizer que estão fazendo. E eu acho que nesse último período tem se escancarado de que elas não estão fazendo. Além desses riscos todos que a gente tem vivenciado, né, de risco de rompimento dessas barragens que estão aí em iminente risco, né, a gente está com esse processo aí de privatização do Estado, né, através desse pacote de ajuste fiscal do governo estadual e também a nível nacional, né, Sônia? A gente tem enfrentado esse processo aí. Quais riscos que isso traz para a população? O que significa hoje? Além de, né, a gente tem a mineração que a Vale, que era uma empresa estatal e agora uma empresa privada e comete 2 crimes dessa magnitude. Quais riscos oferece para a população as privatizações? Primeiro, é o rompimento de um processo democrático, né? Usando várias formas, nós estamos chamando hoje de guerra híbrida, tanto no Brasil quanto na América Latina, na tentativa de retirar do poder alguns governos populares que vinham tendo uma iniciativa e algumas experiências de dividir parte da riqueza produzida pelos trabalhadores. Então, a nossa democracia está em risco e nós precisamos retomar. Segundo, Amélia, é a questão da nossa soberania. O que é ser soberano? É o seu país conseguir se desenvolver sem depender ou sem ser explorado por grandes empresas transnacionais ou bancos que hoje querem tudo gira em torno de ações, de bolsas de valores e de especulação. E aí, tudo aquilo que nós construímos historicamente enquanto Estado, enquanto povo brasileiro trabalhadores, acaba sendo privatizado
sai da mão do Estado, você entrega para a iniciativa privada e você acaba ficando refém de um processo de lucro e não mais de pensar a sua nação em desenvolvimento. Canta passarinho, canta e faz nascer um novo sol em Brumadinho. Choque de realidade. Um grito de socorro dia após dia. Durante a audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, que é membro da CPI das barragens, questionou as ações da Fundação Renova. É a terceira atividade este ano em que nós trazemos questionamentos e avaliação sobre o trabalho da Renova. E a importância é exatamente que nós estamos diante de um segundo crime cometido pela Vale, e nós sabemos que crimes relacionados a rompimento de barragens geram danos de curto, médio e longo prazo, e que é preciso, então, um processo muito firme e contundente de reparação. E sabemos que as mineradoras não se importam com a vida das pessoas. Não se importam, e basta nós lembrarmos que, no caso de Brumadinho, os trabalhadores que estavam lá na área que foi atingida pela lama tinham 35 segundos para correr da lama. Se eles não saíssem do local em 35 segundos, seriam atingidos pela lama. A pousada onde foram assassinadas 30 pessoas, eram 4 minutos. Isso se a sirene tivesse tocado. Mas, a exemplo do rompimento da barragem em Mariana, barragem de Fundão em Mariana, em 2015, em Brumadinho, no Córrego do Feijão, também nenhuma sirene tocou. E, a exemplo também de 2015, com a barragem de Fundão, em Córrego do Feijão, as pessoas não sabiam do risco que corriam diante da possibilidade do rompimento ou da presença de uma barragem do tamanho que era as que romperam. É estarrecedor a violação de direitos, a ausência do direito básico à água, a luta que cada pessoa faz para ser reconhecida como vítima de um crime de uma grande mineradora. Nós sabemos que hoje a Renova tem um processo volumoso, são quase 3 bilhões de reais em orçamento anual. A Renova faz uma política de publicidade, foram mais de 40 milhões de reais dedicados à publicidade. E só o custo da Renova. A Renova custa por ano, no seu custeio, 160 milhões de reais. Na minha avaliação, a situação piorou. A Renova não cumpriu a função pela qual ela foi criada. E parece que se transformou num negócio muito lucrativo. Anualmente, ela movimenta com um orçamento quase 3 bilhões de reais. Ela tem só na sua manutenção 160 milhões, gasta milhões em publicidade para criar uma falsa sensação de que os atingidos estão tendo seus direitos reconhecidos. Não é verdade. Eu já dialoguei com vários trabalhadores, pessoas às margens do Rio Doce, em várias cidades, as pessoas não têm respeitado a sua condição de atingido, o reconhecimento, sempre a chantagem de que no mês seguinte o benefício será, não é nenhum benefício, uma reparação será cortada, não reconhece doenças de saúde que as pessoas adquiriram após o rompimento, a luta pela água. Hoje as pessoas fazem protestos pelo direito à água. Isso é inaceitável, tendo uma fundação que deveria cuidar das pessoas. Então, por isso a audiência, para fazer a escuta das pessoas e que a Renova preste contas desses questionamentos que têm sido reiterados à época.